Você já entrou em um lugar e instantaneamente soube que algo ali estava errado, antes de ver uma pessoa sequer, antes de ouvir um único som, antes de ter qualquer razão lógica para sentir o que sentiu. Seu corpo simplesmente sabia, e provavelmente alguém já te disse que você estava exagerando, que era nóia da sua cabeça, que não fazia sentido nenhum. Eu vou te mostrar agora que faz sentido, que a neurociência confirmou o que seu corpo sempre soube e que Carl Jung mapeou esse fenômeno há mais de 100 anos. Em junho de 2025, o laboratório Huberman lançou um episódio sobre a conexão cérebro-corpo, que revelou algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar: interocepção. A capacidade do seu cérebro de sentir e interpretar sinais internos do seu corpo, batimentos cardíacos, tensão muscular, ativação do sistema nervoso. Huberman explicou que essa capacidade não serve apenas para saber quando você está com fome ou cansado. Ela forma a base de como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Mas aqui está o que Huberman não disse diretamente, e o que eu vou revelar agora. Jung já tinha descrito isso em 1921. No livro Tipos Psicológicos, Jung diferenciou duas formas de perceber a realidade: a sensorial, que usa os 5 sentidos tradicionais, e a intuição, que percebe sem usar os órgãos sensoriais convencionais. Jung disse que pessoas intuitivas chegam a entendimentos, sem ter evidências palpáveis para apoiar suas percepções. E ele chamou essas pessoas de videntes, místicos ou sensitivos. Calma, porque a ciência agora está provando que Jung tinha razão. Quando você entra em um ambiente, seu corpo começa a processar informação. Antes mesmo da sua mente consciente perceber, seu sistema nervoso autônomo detecta sinais sutis, mudanças na temperatura, qualidade do ar, vibrações sonoras abaixo do limiar consciente, feromônios e outros compostos químicos, padrões de luz e sombra. Tudo isso é processado em milissegundos e traduzido em sensações físicas. E é o nervo vago que faz essa tradução. Huberman explicou em detalhes como o nervo vago conecta seu cérebro aos seus órgãos internos: coração, intestinos, pulmões. Esse nervo não apenas leva comandos do cérebro para o corpo, ele também leva informação do corpo para o cérebro. E muito mais informação sobe do que desce. 80% das fibras do nervo vago são aferentes, ou seja, carregam informação do corpo para o cérebro. Isso significa que seu corpo está constantemente enviando dados para seu cérebro sobre o ambiente. E seu cérebro está constantemente interpretando esses dados. A questão é, você presta atenção ou não? Guarda isso. Vai fazer sentido em alguns minutos. Jung escreveu sobre o que ele chamava de energia psíquica. Ele não via essa energia como algo sobrenatural. Via como uma força motivacional real que flui entre as pessoas e os ambientes. Jung até jantava regularmente com Einstein nos anos de 1911. Discutiam física e psicologia. E mais tarde, Jung colaborou por 20 anos com Wolfgang Pauli, um dos fundadores da física quântica. Juntos, eles desenvolveram a teoria da sincronicidade. A sincronicidade é a coincidência significativa entre um evento interno e um evento externo. E aqui está a conexão com sentir, a vibe dos lugares. Quando você entra em um ambiente e sente algo, está acontecendo exatamente isso. Um evento interno. A sensação no seu corpo coincide significativamente com um evento externo. A qualidade energética daquele espaço. Mas por que você sente e outras pessoas não sentem? A resposta está na interocepção.
Huberman explicou que a capacidade de interocepção varia dramaticamente entre as pessoas. Algumas pessoas têm alta interocepção. Elas percebem mudanças sutis no batimento cardíaco, na respiração, na tensão muscular. Outras pessoas têm baixa interocepção. Elas podem estar extremamente estressadas e não perceber, até que o corpo colapse. Pessoas com alta interocepção são as que sentem a energia dos ambientes, porque seus corpos estão constantemente captando sinais do ambiente. E seus cérebros estão constantemente traduzindo esses sinais em sensações conscientes. Isso não é magia, é neurologia. Jung diria que essas pessoas têm a função intuitiva altamente desenvolvida. A capacidade de perceber o que não está na superfície, de captar informações que os 5 sentidos tradicionais não registram conscientemente. E ele estava certo. A diferença é que agora temos scanners cerebrais para provar. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas com alta interocepção têm maior ativação na ínsula. A ínsula é a parte do cérebro responsável por integrar sinais corporais com a consciência. Quanto mais ativa sua ínsula, mais você sente o que está acontecendo ao seu redor. E quanto mais você sente, mais informação você tem para tomar decisões. Lembra quando eu disse para guardar a informação sobre os 80% de fibras do nervo vago? Aqui está porque isso importa. Se 80% da comunicação vai do corpo para o cérebro, isso significa que seu corpo está constantemente informando seu cérebro sobre o ambiente. Seu coração acelera um pouco quando você entra em um lugar tenso. Seu intestino contrai levemente quando algo está errado. Seus músculos enrijecem quando há perigo. Tudo isso acontece automaticamente, inconscientemente, antes de qualquer pensamento racional. Jung chamava isso de sabedoria do corpo. Ele acreditava que o corpo armazena sabedoria que a mente consciente não tem acesso direto. E ele estava certo. O sistema nervoso entérico, o que os cientistas chamam de segundo cérebro no intestino, tem mais de 500 milhões de neurônios. Ele processa informação independentemente do cérebro principal. E ele reage a estímulos ambientais de formas que a neurociência ainda está começando a entender. Agora vem a parte que vai mudar como você vê essa capacidade. Você provavelmente passou a vida sendo desacreditado quando falava sobre sentir a energia dos lugares. Talvez tenha aprendido a ignorar essas sensações, a descartá-las como imaginação, a fingir que não sentia nada para não parecer esquisito. Isso é um erro que a neurociência está finalmente corrigindo. Huberman explicou que pessoas que confiam na sua interocepção tomam melhores decisões, porque elas têm acesso a uma camada de informação que outras pessoas ignoram. Elas não estão sendo irracionais, estão sendo mais racionais, porque estão usando mais dados. Dados que vêm do corpo, dados que vêm do ambiente, dados que a maioria das pessoas simplesmente não percebe. Jung foi ainda mais longe. Ele disse que a função intuitiva, quando bem desenvolvida, permite acessar o inconsciente coletivo, o reservatório de experiências e padrões compartilhados por toda a humanidade. Quando você entra em um lugar e sente que algo terrível aconteceu ali, você pode estar captando resíduos energéticos que transcendem sua experiência pessoal, padrões arquetípicos de dor, medo, alegria, sagrado. Isso parece místico, mas a neurociência está começando a dar credibilidade. Estudos sobre epigenética mostram que experiências traumáticas podem ser transmitidas geneticamente. Ratos que foram condicionados a temer um cheiro específico passaram esse medo para seus filhotes. Filhotes que nunca foram expostos ao cheiro, mas reagiam a ele com medo. Se isso acontece entre gerações, por que não aconteceria em espaços físicos,
Lugares onde eventos intensos aconteceram podem reter alguma forma de informação. Não necessariamente sobrenatural, mas talvez física, de formas que ainda não entendemos completamente. Campos eletromagnéticos, compostos químicos, padrões acústicos, algo que corpos sensíveis captam e interpretam como energia sutil. E aqui está o protocolo que combina Jung e o laboratório Huberman para desenvolver essa capacidade. Primeiro, aumentar a interocepção consciente. O laboratório Huberman recomenda práticas que focam a atenção nos sinais do corpo. Meditação focada no batimento cardíaco. Respiração consciente. Atenção plena às sensações físicas. Quanto mais você pratica perceber seu corpo, mais sensível você se torna aos sinais que ele envia. Segundo, confiar antes de racionalizar. Quando você entra em um lugar e sente algo, não descarte imediatamente. Registre a sensação. Note onde no corpo você está sentindo. Só depois analise racionalmente. Carl Jung chamava isso de dar espaço para o inconsciente antes de impor o consciente. Terceiro, validar retrospectivamente. Depois de algum tempo, volte e verifique se sua sensação inicial estava correta. Você sentiu algo estranho em uma festa e depois descobriu que houve uma briga? Você sentiu paz em uma casa e descobriu que era de pessoas genuinamente amorosas? Cada validação fortalece sua confiança na sabedoria do corpo. Quarto, usar a técnica junguiana de imaginação ativa. Quando você estiver em um lugar e sentir energia forte, feche os olhos por alguns segundos. Pergunte internamente o que essa sensação está tentando te dizer. Deixe imagens, palavras ou sensações emergirem. Isso não é alucinação. É acesso ao processamento inconsciente que já está acontecendo. Quinto, regular o sistema nervoso depois de exposições intensas. O laboratório Huberman ensina que o suspiro fisiológico, 2 inspirações curtas pelo nariz, seguidas de uma expiração longa pela boca, ativa o sistema nervoso parasimpático. Depois de estar em um lugar com energia pesada, use essa técnica para resetar seu sistema. Este é o ponto onde a maioria para. Mas eu vou além. A capacidade de sentir a vibe dos lugares não é apenas uma curiosidade, é uma ferramenta evolutiva. Nossos ancestrais que conseguiam sentir perigo em um lugar antes de entrar sobreviviam mais. Passavam seus genes. Ao longo de milhões de anos, essa capacidade foi refinada e ela ainda está em você. O problema é que a vida moderna dessensibilizou a maioria das pessoas. Luzes artificiais, sons constantes, estimulação digital ininterrupta. Tudo isso sobrecarrega o sistema nervoso e diminui a capacidade de perceber sinais sutis. As pessoas com sensibilidade aguçada, paradoxalmente, sofrem mais nesse ambiente, mas também são as que mantêm a capacidade que outros perderam. Carl Jung escreveu que a humanidade está perdendo contato com camadas profundas da psique, que a vida moderna nos desconecta do inconsciente coletivo, e que isso tem consequências graves. Neuroses, ansiedade, sensação de vazio, perda de sentido. Quando você ignora repetidamente o que seu corpo sabe, você cria um conflito interno, uma divisão entre o que você sente e o que você se permite sentir. O laboratório Huberman confirmou isso neurologicamente. Pessoas com baixa interocepção têm maior dificuldade de regular emoções, maior probabilidade de ansiedade e depressão, menor capacidade de tomar boas decisões. A conexão corpo-mente não é opcional. É fundamental para a saúde mental. Então, quando você sente a energia de um lugar, você não está sendo estranho. Você está sendo humano.
totalmente humano, da forma como fomos projetados para ser antes da vida moderna nos desconectar. Se você sentiu algo ao ouvir essas palavras, o YouTube tem aquele coração dourado ali embaixo, o Super Thanks. Quando uma pessoa que sente, reconhece outra pessoa, que sente através desse gesto, algo acontece. Não é apenas apoio financeiro, é reconhecimento. É uma forma de dizer, eu também sinto o que você sente. Eu também sei que isso é real. Cada Super Thanks fortalece a rede de pessoas que confiam no que seus corpos sabem. Agora, vou te dar as últimas peças. A pesquisa mostra que ambientes afetam o sistema nervoso de formas mensuráveis. Hospitais aumentam o cortisol. A natureza diminui. Espaços sagrados alteram ondas cerebrais. Lugares onde coisas ruins aconteceram ativam respostas de estresse mesmo em pessoas que não sabem da história. Algo no ambiente carrega informação. E seu corpo lê essa informação. Carl Jung falava sobre o que ele chamava de atmosfera psíquica, a qualidade energética que permeia um espaço. Ele acreditava que essa atmosfera era real, que influenciava quem entrava nela, e que pessoas com sensibilidade aguçada podiam percebê-la conscientemente, enquanto outras eram afetadas sem perceber. A diferença entre você e alguém que não sente não é que você está errado, é que você está mais conectado, mais em sintonia com a realidade, mais capaz de perceber o que realmente está acontecendo. 30% da população é considerada altamente sensível. Essas pessoas processam estímulos mais profundamente, sentem mais, percebem mais. E, frequentemente, são as que relatam sentir a vibe dos lugares. Isso não é coincidência, é neurologia. Cérebros mais sensíveis captam mais informação. E essa informação se traduz em sensações que outras pessoas não experimentam. O desafio não é parar de sentir. O desafio é aprender a regular, a usar essa capacidade como ferramenta em vez de ser dominado por ela, a confiar na sabedoria do corpo sem ser paralisado por cada sensação intensa. Carl Jung passou por isso. Ele era extremamente sensível. Sentia coisas que outros não sentiam. E por um tempo, isso quase o destruiu. Sua famosa crise psicológica de 1913 foi em parte porque ele sentia demais sem saber como processar. Mas quando ele aprendeu a trabalhar com essa sensibilidade, em vez de lutar contra ela, ela se tornou sua maior força, a base de todo o seu trabalho. Você não precisa ter medo do que sente. Você precisa aprender a usar. Cada lugar carrega história, carrega energia sutil, carrega informação. E seu corpo foi construído para captar essa informação. Quando você honra essa capacidade, quando confia nela, quando a desenvolve, você se torna mais completo, mais conectado, mais você. A neurociência confirmou o que Carl Jung sabia há um século e o que seu corpo sempre soube. Sentir a energia dos ambientes não é imaginação, é percepção. Percepção de uma camada da realidade que a maioria das pessoas perdeu o acesso. A questão é, o que você vai fazer com isso? Você confia no que seu corpo sente? Ou você se desacredita? Conta pra gente aqui nos comentários. Um momento em que você sentiu a vibe de um lugar, antes mesmo de entrar, e depois descobriu que sua intuição estava absolutamente certa. Já aconteceu de você estar prestes a entrar em um ambiente, talvez uma festa, um escritório, ou até mesmo a casa de alguém, e, instantaneamente, sentir um arrepio, uma sensação estranha, como se algo não estivesse legal ali? Compartilhe essa experiência conosco. Queremos saber
como a sabedoria do seu corpo te alertou. Mesmo antes da sua mente consciente processar qualquer informação, teve um pressentimento forte, captou a energia sutil do ambiente e depois viu que sua intuição estava correta. Descreva a situação, os detalhes e o que aconteceu depois. Vamos criar uma comunidade onde a gente valida a intuição uns dos outros, onde a gente compartilha essas experiências que a ciência e a psicologia estão começando a entender melhor agora. Se você já teve essa experiência, ou conhece alguém que teve, conta pra gente nos comentários. Vamos juntos desvendar os mistérios da sabedoria do corpo.